Sua conclusão. Poucos minutos após o breve incidente no campo de treinamento, Frei se viu deitado na cama do quarto de Isolde. Irmã. Não me chame de irmã. Claro, isso não era algo que Frei queria fazer. Mas estou bem. O descanso é essencial após o treino. Apesar dos protestos silenciosos de Irina e Lulu, Isolde foi insistente. Especialmente para alguém frágil como você. Você precisa de tanto descanso ou pode forçar seu corpo. Talvez eu não devesse treinar. Se você não treinar, não ficará mais forte. Quanto tempo você planeja permanecer fraco? Ao ouvir as palavras de Isolde, Frei fechou a boca e respirou fundo, puxando o cobertor para cima. Puxando uma cadeira para perto da cama, Isolde, que o observava, inconscientemente estendeu a mão para tocá-lo. Chiuro. Miau. Naquele momento, os animais ao redor da sala gritaram todos ao mesmo tempo. Eca. No momento seguinte, o cachorro vermelho que Irina apresentou como seu animal de estimação pulou na cama e se enfiou debaixo do cobertor de Frei. Seguiu-se um breve silêncio. Os animais parecem amar você. Isolde, que testemunhou uma cena tão peculiar, recebeu olhares frios ao seu redor. Isso, é verdade. Espere, você não trouxe um cachorro com você, por quê? Ela fez uma careta enquanto o cachorro vermelho se contorcia ainda mais sob o cobertor de Frei. Esse cachorro já foi castrado? Eu queria, mas Irina me disse para não fazer isso. Eu vejo. Ao dizer isso, Isolde, sem querer, lançou um olhar frio para o cachorro, fazendo com que ele baixasse as orelhas e parecesse assustado. O que eu estava pensando agora? Depois de um tempo, Isolde balançou a cabeça, deu um tapinha de leve na bochecha e depois se levantou da cadeira para caminhar até um canto da sala. Ela então abriu um dispositivo mágico refrescante no canto. PFFT. Ao ver que estava cheio de cerveja, Frei cobriu a boca com a mão e caiu na gargalhada. O que? Você realmente parece uma velha virgem. Você bebe sozinha à noite porque não tem ninguém com quem beber, irmã? Você é realmente lamentável. Devo beber com você. Ele falou, misturando risadas, mas logo parou. Isso porque ele notou os olhos de Isolde escurecendo mais uma vez, lembrando quando ela o derrotou antes. E ele se lembrou de que sua tática havia falhado. Sinto muito. Frei timidamente desviou o olhar e pediu desculpas. Ao ver isso, Isolde engoliu em seco inconscientemente. Mesmo que ele estivesse agindo de forma arrogante momentos antes, vê-lo vulnerável enquanto estava deitado na cama de alguma forma despertou algo dentro dela. Ela não tinha pensado nisso quando virou os olhos mais cedo, mas independentemente disso, ela sabia que não deveria nutrir tais sentimentos por seu primeiro discípulo. Por alguma razão, nos últimos dias, cada vez que ela pensava em Frei, seu corpo ficava insuportavelmente quente. Isolde sentiu que precisava traçar um limite psicológico claro, caso contrário não tinha certeza do que poderia fazer. Em outras palavras, a insinuação de que ele foi seu primeiro discípulo foi a última linha de defesa de Isolde. Acalmar. Isolde fechou os olhos, respirando fundo. Ela enfiou a mão em seu dispositivo mágico, que emitia ar frio, e pegou algo. Os olhos de Frei se arregalaram ao ver isso. Isso. Já faz um tempo que não vejo isso. O que Isolde tirou foi sorvete, uma guloseima que eles costumavam compartilhar depois do treino, quando eram jovens. Mas por quê? Quando Frei perguntou isso, olhando para o recipiente bastante grande de sorvete que Isolde havia trazido, ela respondeu com voz suave. É uma recompensa. Uma recompensa? De agora em diante, se você concluir seu treinamento com sucesso, eu lhe darei uma recompensa. Embora ela tenha dito isso, Isolde tinha outra intenção. Sentindo que se visse Frei na sua frente como um homem, poderia perder o controle, ela queria vê-lo firmemente como seu primeiro discípulo. Para controlar suas emoções, ela queria reconstituir o comportamento que eles tinham quando Frei era seu discípulo no passado.
Morda. No entanto, sua determinação começou a vacilar quando Frei pegou o sorvete com uma colher. A visão dele saboreando o sorvete a lembrou do passado, quando eles costumavam sentar-se lado a lado em um banco da mansão após o treino. No império cheio de trevas e maldade, apenas Frei, de coração puro, irradiava uma luz brilhante, e suas memórias compartilhadas do passado começaram a se sobrepor. E aquela imagem inocente de Frei começou a se transformar em vários cenários na mente de Isolde. Ele sendo espancado no chão, a humilhação em seus olhos depois de perder uma luta de espadas para ela, ele chamando o nome dela com lágrimas na voz. E ela, subjugando-o com força, imprimindo sua própria marca em sua inocência outrora imaculada. Foto. O que? Isolde deu um tapa forte na bochecha. Deve ter sido um mosquito. Mas agora é inverno. Depois de dar uma desculpa esfarrapada e corar, ela colocou a colher na lata de sorvete que Frei segurava. Morda. Por um tempo, os únicos sons em seu quarto eram os de pegar sorvete e saborear seu sabor. O sorvete tinha um sabor tão doce e delicioso quanto no passado. No entanto, Isolde não conseguia mais sentir o mesmo sentimento de antes. Quando eles eram mais jovens, ela pensava no progresso do treinamento daquele dia e achava Frei adorável enquanto saboreava seu sorvete. Mas agora, tudo o que ela percebeu foi que o sorvete ficou pegajoso com a colher e a saliva de Frei. Isolde, que estava pegando o sorvete sem perceber, corou e fechou os olhos com força, depois abaixou a cabeça. Eu sempre fui tão obsceno? Ela começou a refletir profundamente sobre si mesma. Mesmo neste momento, ela sentiu seu corpo esquentar ao olhar para a expressão confusa de Frei. A maneira como ela o educara o Frei com tanto rigor. Quando ela o derrotava quando eles eram mais jovens, ela sempre o imobilizava, sorria e o declarava sua vitória. Poderia ter sido um limite sutil do qual ela não tinha consciência? Irmã. Não me chame de irmã. Agora, só de ouvir a palavra irmã dele a fez estremecer. Como mencionei antes, não sou qualificado como cavaleiro, nem professor, nem mestre, nem nobre dama. E assim, com Frei continuando a chamá-la de irmã e ela não sendo capaz de impedi-lo, Isolde olhou para baixo com tristeza, mordendo o lábio. Se isso continuar, eu sou apenas uma mulher obscena que não consegue controlar seus desejos. Em outras palavras, nada além de uma mulher caída. Depois de concluir isso, ela ficou em silêncio. Irmã. O que está errado? O tempo passou assim por um tempo. Morda. Depois de abaixar a cabeça por um longo tempo, Isolde ergueu a cabeça para pegar uma colher do sorvete agora derretido e de repente seus olhos brilharam. Frei. Então, ela começou a falar em voz baixa com Frei, que estava deitado na cama. Por que você não mora aqui, Frei? Ao ouvir suas palavras, Frei inclinou a cabeça e Isolde rapidamente desviou o olhar e continuou. Quero dizer, torne-se minha família. Assim que ela terminou de falar, Frei começou a ficar com uma expressão confusa no rosto. O que você está falando? Olhando atentamente para Frei, Isolde pegou sua mão e falou com uma expressão composta. Não posso explicar em detalhes, mas a família imperial e a igreja estão tramando algo. Se as coisas continuarem assim, você estará arruinado em alguns meses e até sua vida estará em perigo. Eu já sei disso. Eu entendo. Eu não estou brincando. Se as coisas continuarem como estão, não importa o quanto eu treine você, você não durará muito. Você certamente encontrará a ruína ou a morte. Suas palavras foram baseadas em fatos. Ultimamente, tanto a família imperial quanto a igreja a incentivaram a se juntar ao Partido dos Heróis. Dadas as suas habilidades excepcionais e alta posição, ela teve acesso a uma riqueza de informações relacionadas ao Partido dos Heróis. Entre os fatos que ela descobriu estava que a pessoa que o Partido dos Heróis considerava cautelosamente como o Rei Demônio não era outro senão Frei. Além disso, a família imperial e a igreja solicitaram continuamente dela informações confidenciais sobre Frei. Mas se você se tornar minha família, eu posso proteger você.
Considerando esses fatos, os olhos de Isolé brilharam com um entusiasmo incomum ao fazer sua proposta a Frei. Você já usou o pacto de maneira tola, mas ainda há uma oportunidade de usar um pacto para membros da família se você se tornar um bivalqueiro. Isolé, dizendo isso com um sorriso triunfante como se tivesse encontrado uma saída, deu um tapinha gentil na cabeça de Frei, que estava com uma expressão vazia. Você provavelmente já sabe disso. Os ataques contra você já começaram. Os meios de comunicação do Império uniram-se no seu ataque. Não demorará muito para que sua mansão seja invadida ou que os investigadores o convoquem. Ela se aproximou de Frei, que estava deitado na cama, e sussurrou com uma expressão ameaçadora. O que você acha, Frei? Ela olhou para ele por um momento e, ao ver sua expressão de medo, não pôde deixar de sorrir. Sim, isso é para proteger meu primeiro discípulo e, ao mesmo tempo, é uma punição para mim mesmo por ter falhado em sua educação. Ela murmurou baixinho para si mesma. Então, não tenho escolha. Não tenho segundas intenções. Após uma longa deliberação, ela decidiu tornar Frei parte de sua família. Foi culpa dela, como professora, que seu primeiro discípulo tivesse caído tão longe. Embora ela tenha tentado sinceramente acabar com a vida dele várias vezes, ela de alguma forma não conseguiu fazê-lo. Além disso, como ela não conseguia nem mesmo atacá-lo, muito menos matá-lo, seu raciocínio simples a levou à conclusão de que, se ela não pudesse puni-lo e reabilitá-lo, ela teria que assumir a responsabilidade. Frei. Responda-me. A última linha de defesa de Isolé, a ideia de que ela não poderia nutrir pensamentos inadequados em relação ao seu primeiro discípulo, desmoronou pateticamente diante de suas autorracionalizações. O que você acha? Ela engoliu em seco. Eu assumirei a responsabilidade. Ela implorou persistentemente a Frei, que tinha uma expressão vulnerável, por uma resposta. Agora que penso nisso, o motivo pelo qual Frei inicialmente me abordou também girava em torno do assunto casamento. Ela fechou os olhos por um tempo, relembrando o primeiro encontro deles. Uma criança, que tinha apenas a altura da cintura dela, inclinou a cabeça perguntando: vamos nos casar? É claro que o pedido de casamento fracassou por vários motivos. Talvez isso fosse para ser. Desde o início, ela estava destinada a ficar com Frei. Então, você está dizendo que vai me adotar? Isolé, cujo devaneio rapidamente se transformou em uma cena em que Frei se confiava a ela com o rosto corado, voltou à realidade com as palavras de Frei. Você está dizendo que vai me adotar agora mesmo? Por alguma razão, ao ouvir as palavras de Frei enquanto ele começava a suar frio, Isolé sentiu como se tivesse levado um martelo na cabeça. Por que não pensei nisso? Uma maneira de se tornar família era, de fato, por meio da adoção. No entanto, ela, por algum motivo, apenas presumiu. Isso não está acontecendo. Perdida em pensamentos, Isolé foi trazida de volta ao presente pela declaração resoluta de Frei. Eu não quero ser seu filho. Dito isso, Frei levantou-se rapidamente da cama e dirigiu-se para a porta, acompanhado pelos animais. Eu me diverti hoje, irmã. Clique. Só assim, Frei saiu rapidamente da sala. Depois disso, o silêncio envolveu a sala por um momento. Agora que chegamos a esse ponto, e o que posso fazer? O olhar de Isolé vagou durante o silêncio. Devo apenas trancá-lo na mansão? Se ele permanecer por aí, sem dúvida se tornará o alvo de todos. Ela murmurou baixinho. Eu sou seu mentor, então devo assumir a responsabilidade. Eu tenho que educá-lo de vez em quando. Alimente-o. Isso é melhor do que ele ir para a prisão ou morrer. Isolé mordeu os lábios. De repente, ela estendeu a mão para a gaveta ao lado dela, sentindo uma sensação estranha. SSSK. Um momento depois, ela tirou da gaveta a foto de um menino de aparência frágil. Isolé então rastejou silenciosamente para a cama onde Frei estava deitado momentos atrás. Ah não! Primeiro, preciso me acalmar. Sentindo o calor e o perfume deixados por Frei na cama, ela se sentiu tonta e fechou os olhos com força.
Pouco depois, uma respiração pesada ecoou em seu quarto. Um dia particularmente quente. Batendo. Quando saí do quarto de Isolé, encharcado de suor, os pássaros começaram a me cercar. Miau. Calça a calça. Aos meus pés, um boneco gato e um cachorrinho puxavam a barra da minha roupa, me arrastando para trás. Ai, isso dói. Pare com isso. Apanhado pela comoção repentina, acenei com a mão, fazendo com que o cachorrinho arregalasse os olhos de repente. Uau! O cachorrinho então latiu sem jeito antes de fugir para algum lugar. O que está acontecendo? Enquanto eu observava, intrigado, senti alguém se aproximando e me cutucando nas laterais, fazendo com que eu me virasse para ver quem era. Mãe! Mestre! Lulu, com um olhar ansioso, apareceu em meu campo de visão. Precisamos sair daqui. Este lugar é estranho. O que você quer dizer? Pressa. Antes que eu percebesse, Lulu agarrou meu braço e junto com os animais começaram a me arrastar. Olhei para ela confuso quando seus olhos começaram a brilhar em vermelho rubi. Rapidamente. Ela olhou para a porta de Isolé com seus olhos mágicos, corando de repente, mas logo falou com uma expressão ansiosa. Nós realmente precisamos sair o mais rápido possível. Lulu estava usando seus olhos mágicos para espiar o quarto de Isolé? Se assim for, eu poderia entender um pouco. Ela pode estar pensando que pode perder o carinho que lhe dou. Você pode ser levado se não tomar cuidado. A expressão de Lulu, que estava fixada no quarto de Isolé, transformou-se em medo. Um vinco se formou em minha testa enquanto eu era puxado sem palavras, murmurando baixinho. Bem, acho que preciso ficar mais um pouco. Ao contrário da minha última visita, minha irmã mais nova estava aqui, e o paladino mais jovem também estava perfeitamente bem. Até agora, eu só tinha visto o rosto da minha irmã e embora tivesse confiado algumas tarefas a Serena, ainda precisava conduzir algumas investigações sobre o paladino mais jovem. Frei. Perdido em meus pensamentos, de repente avistei Irina emergindo de um canto da mansão, limpando a garganta e se aproximando de mim. Irina. Onde você esteve? Eu estava procurando meu cachorro de estimação. Acabei de encontrá-lo e amarrei-o lá fora. Ela respondeu, evitando meu olhar. Então, seu semblante ficou mais frio quando ela começou a caminhar em direção ao quarto de Isolé. Anime-se, anime-se. Irina parou diante da porta de Isolé. Fechando os olhos, ela levantou as orelhas de cachorro, ouvindo atentamente. Você é o culpado. Você me seduziu primeiro. Você foi o primeiro a falar provocativamente, responsabilidade. Após um breve período de profunda concentração, com os olhos bem fechados, ela repetiu involuntariamente as palavras que ouvirá de dentro da sala, com o rosto agora em chamas de vergonha. Momentos depois, os olhares de Irina, que escutava na porta, e de Lulu, que espiava lá dentro, se encontraram. Eles trocaram acenos silenciosos de concordância. Frei, vamos agora? Com isso, Irina, aproximando-se do meu lado, perguntou cautelosamente. Mestre, vamos para casa. Faça carinho em mim em casa. Ao mesmo tempo, Lulu se pressionou ao meu lado, implorando. Em meio a essa situação caótica, esfreguei minhas têmporas latejantes e convoquei a janela do sistema no ar. Conquista das sub-heroínas. Lulu. Conquista completa. Detalhe. 1. Olhei para Lulu colada ao meu lado antes de ativar cuidadosamente os detalhes do sistema de afeto. Sistema de afeto despertar do potencial latente concluído, olhos mágicos despertos. Foi só então que tive certeza. O objetivo do sistema de afeto era o desbloquear o potencial latente da heroína. Espere, está certo? Por alguma razão, há muita ênfase em eventos para maiores de 19 anos. Lendo os detalhes, desviei meus olhos à força dos eventos brilhantes e destacados com mais de 19 anos e mergulhei em meus pensamentos mais uma vez. De qualquer forma, é fascinante. Potencial latente.
De certa forma, eu antecipei isso desde o despertar de seus olhos mágicos em Lulu, mas ver isso em primeira mão ainda foi intrigante. Então, por acaso, inclinei minha cabeça enquanto ponderava. As heroínas principais também têm potencial latente? Era uma possibilidade, mas não pude confirmar neste momento. Ao contrário das informações detalhadas sobre as sub-heroínas, os detalhes das heroínas principais permaneceram bloqueados. Então lá estava eu, com uma ponta de decepção no rosto, olhando fixamente para Irina, que fazia um esforço determinado para me afastar do quarto de Isolde. Ei! De repente, uma jovem segurando um grande ursinho de pelúcia apareceu diante de mim. Vagando sonolenta pelo corredor, a jovem recuou com um olhar aterrorizado ao me ver. Cádia? Foi Cadia, a irmã mais nova de Cania, que possuía a habilidade de cura. Desde que ela saiu de casa com minha irmã, Arya, não recebi notícias dela. Parecia que ela provavelmente havia se mudado para morar na mansão de Isolde com minha irmã. Ela tinha uma notável semelhança com uma versão mais jovem e adorável de Cania, tendo um rosto perfeitamente redondo. Pensando bem, eu realmente não tinha falado muito com ela na regressão atual. Afinal, seu recém-despertado poder de cura seria suficiente para restaurar a força vital de Cania, e quase todos os tipos de aprimoramento da força vital não funcionam em mim, então não interagimos muito. Mesmo assim, depois de todo esse tempo, não deveria puxar conversa com a adorável garota? Ei! Arya me disse para não brincar com jovem mestre Frey. No entanto, sua resposta foi firme e cheia de medo. Por favor, fique longe. Parecia que Arya incutiu completamente a ser cautelosa com os homens. Miau. Enquanto eu estava ali, um pouco envergonhado, a boneca gata apareceu no bolso do meu casaco, lançando olhares de saudade para Cadia. Certo. Esse boneco gato foi feito pela Cadia, não foi? Miau. Com essa percepção, peguei o boneco gato e balancei-o suavemente. Isso é muito fofo. Ouvi dizer que você fez isso, certo? Ao ouvir isso, Cadia pareceu intrigada. Eu nunca fiz algo assim. Bip. Bip. No mesmo momento, Cadia abriu a boca, um som de alerta emanou de seu bolso. Irmã. Baixar minha voz. Atendendo a ligação, Cadia de repente correu para o final do corredor. Ela espiou a cabeça, me observando com um olhar cauteloso enquanto continuava sua conversa. O que? Por quê? Ok. E um momento depois. Sim, está certo. Eu mesmo fiz essa boneca. Ela respondeu, suando profusamente. Além disso, pare de incomodar minha irmã. Cadia fechou os olhos e de repente soltou um grito agudo. Por que você atormentou tanto minha irmã? Ela aperta a barriga toda vez que vê o jovem mestre Frey. O que? O estômago dela está doendo. Quando ela está machucada, eu fico triste. E ela me disse, você não deveria ficar preso embaixo de alguém. Você também não deve tocar na pele deles. Cada vez que isso acontece, ela diz que é difícil se conter, quase ao ponto de, e não, eu não deveria ter dito isso. Então, ela fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos enquanto considerava suas próximas palavras. De qualquer forma, por favor, pare de atormentar minha irmã. Com isso, ela terminou a frase apressadamente e saiu correndo do corredor. Ninguém pronunciou uma palavra por algum tempo. Eu não disse nada, Frey. Mas não há problema em manter nossa pele tocando. Em tal atmosfera, Irina falou em voz baixa, sua expressão endurecendo. De repente, a porta que estava firmemente fechada momentos atrás se abriu e Isolde avançou com um olhar feroz. Por alguma razão, ela estava vestida ao acaso. Frey. Um momento depois, ela ficou na frente de Frey, que, sem saber, tinha uma expressão congelada.
Ela acalmou sua agitação, mas seus olhos tinham uma intensidade fria quando ela lhe presenteou com um jornal amassado que um pombo-correio havia deixado no parapeito de sua janela. A verdadeira identidade de Freyhaun Starlight. A estrela brilhante do Império manchada pela escuridão. Uma manchete poderosa que adornava o jornal imperial que todo o povo do Império adorava ler. Recentemente foram encontradas evidências de que Freyhaun Starlight estava intimamente envolvido no mercado de escravos. Segundo a família imperial e a igreja, as provas fornecidas pelo informante anônimo são bastante credíveis. Isso é verdade? Lendo mais uma vez o jornal que acabava de começar a ser distribuído por todo o Império, Isolde questionou Frey. Sim, é verdade. Tudo o que existe é meu. Por quê? Você está desapontado? Você é, não é? Eu nem pareço humano para você, pareço? Com uma expressão pálida, Frey fechou a boca com força, seus olhos brilharam e ele acenou com a cabeça silenciosamente em resposta. A família imperial ordenou uma investigação completa sobre Frey sob a acusação de violação das leis escravistas, suspeita de exploração infantil e posse de um grande número de escravas sexuais ilegais. Depois de ler o jornal inteiro, Isolde amassou-o silenciosamente e jogou-o fora. Vê isso, Frey? Eu não estava certo? Então, ela deu mais um passo para mais perto de Frey. Em pouco tempo, os investigadores podem invadir sua mansão. Talvez amanhã você possa até ser preso. Como sempre, Isolde estava encharcada de suor e estendeu cautelosamente a mão trêmula para Frey. Então, venha morar comigo. Depois de um breve momento, enquanto ela se agarrava perto o suficiente de Frey para pressionar seu corpo em direção a ele, ela começou a murmurar com os olhos voltados. Irmã, irmã. Ninguém, e vou garantir que ninguém possa colocar a mão em você. Ao dizer isso, ela percebeu que Frey estava começando a tremer e fechou os olhos com força e começou a respirar pesadamente. Pode parecer um pouco coercitivo, mas é tudo para proteger você. Não farei nada de estranho. R realmente. Verdadeiramente. Ah, serei bom. Eu cuidarei bem de você. Pode estar um pouco escuro, mas vou me certificar de que você esteja hidratado e alimentado, e também. No abraço de Isolde, ele gaguejava com o rosto corado. Eu deveria ir agora. Padre, Frey? Aproveitando o momento em que baixou a guarda, Irina e Lulu rapidamente puxaram Frey para longe, fazendo com que Isolde o perdesse. Ah, isso não vai servir. Preciso trancá-lo, não, preciso escondê-lo. Na fração de segundo que Isolde hesitou, Frey dirigiu-se para a entrada com as duas garotas. Quando estava prestes a sair da casa dela, ele ficou cara a cara com sua irmã mais nova, Arya. Morrer. Ela havia lido o jornal distribuído no Império. Eu quero que meu irmão morra. Frey, que estava sendo arrastado pelos animais e pelas meninas, parou um pouco e olhou para ela. Ok. Então, ele sorriu levemente. O que há com esse sorriso? Arya se encolheu com o sorriso dele e então tentou falar com ele. Adeus, Arya. Com essas palavras, Frey deixou a mansão de Isolde, mal tendo tempo para falar. Só assim, um longo silêncio se seguiu dentro da mansão. Cuco. No meio do silêncio, um pombo com uma aparência estúpida voou para dentro da janela da mansão e Arya inclinou a cabeça. O pombo, que havia desaparecido em algum lugar sem seguir Frey até seu quarto, passou a cumprir seu papel de um pombo-correio da igreja depois de um longo tempo. Agora que chegamos a esse ponto, terei que bolar um plano. Tenho que proteger Frey de alguma forma. Eu vou protegê-lo. E assim, deixando Isolde para trás, que começou a resmungar sozinha, Arya pegou a carta do pombo. Logo, sua pele começou a ficar pálida. Notícias chocantes. Freyhaun Starlight, seu tempo acabou? Não muito depois de o Império publicar o jornal sobre Frey em todo o país, a Igreja publicou o seu próprio. As revelações chocantes de Santa Ferloche. Freyhaun Starlight ainda tem menos de 2 anos de vida? De alguma forma, em vez dos crimes de Frey, as notícias nas manchetes eram assim.
Embora Frey tenha rejeitado os relatórios como falsos, existem múltiplas fontes afirmando que, embora não tenha tido o mesmo impacto que o jornal imperial, conseguiu chocar algumas pessoas. O que? Essas pessoas incluíam Rosvin, que estava parada na varanda da mansão Starlight, segurando as cartas e flores que Frey lhe deu. Você tem brincado esses dias, não é, princesa? Essa é uma boa atitude. No futuro. Uau, Vaal. Princesa? Não é isso, eu não queria nada disso. E uma Aishi de rosto pálido, que esteve em contato com os magos do reino o dia todo. Tempo, limite? O que devo fazer? Talvez. Era um dia particularmente quente, embora fosse início do inverno. O que eu fiz? Depois de escapar da casa de Isolde, surpreendentemente consegui passar alguns dias confortáveis. Claro, houve alguns soluços. Atualização do sistema. Reestruturação do sistema afetivo. Você não pode usar as funções do sistema até que a atualização seja concluída. Duração estimada 7 dias. O que é isso? Poucas horas depois de escapar da casa de Isolde, uma janela de atualização do sistema apareceu com uma mensagem sobre a reestruturação do sistema de afeto. Padre, Frey. O que é isso sobre você ter tempo limitado? Chame a segurança. Enquanto eu descansava na mansão, Rosvin bateu na porta da frente, gritando alguma coisa. Você está com dor hoje? Dói muito? Você está realmente doente? Cof. Ah, parece que você está com dor. Nesse caso, voltarei mais tarde. Como minha resistência à maldição ainda não havia retornado, continuei recusando os pedidos de Aishi, mas ela até fez uma visita à minha casa. Frey, eu sei que você está fingindo estar doente. Você está certo? Apenas admita isso. Isolde, que geralmente tinha uma caligrafia elegante, enviou-me uma carta escrita às pressas, como se estivesse drogada. Para que conste, expliquei a Isolde que estava ao fingir estar doente ou para meu próprio benefício, chegando mesmo a inventar provas falsas. Embora eu já a tivesse conquistado, esta foi uma tentativa de diminuir de alguma forma seu nível de afeto. Se eu tivesse admitido que era real, tinha medo da reação de Isolde. Senhor Frey. Por favor, diga alguma coisa. É verdade que foram encontradas evidências de violação das leis escravistas? Você rejeitou as alegações de seu tempo limitado, mas de acordo com as informações que coletamos, você responderá à convocação do Partido Herói com as qualificações de um conselheiro? Além disso, os repórteres encheram densamente o quintal da mansão por vários dias, causando confusão, mas acabaram indo embora. Bem, a esta altura, pode parecer um pouco longe dos dias confortáveis, e mais para mim, eles foram bastante bons. Sem arriscar minha vida vagando por algum lugar ou brigando com alguém e simplesmente descansando pacificamente na mansão, a vida parecia muito satisfatória. Din. Dom, din dom. Toque toque toque. No entanto, um incidente esta manhã perturbou esses dias pacíficos. Enquanto eu tomava café da manhã na sala de jantar da mansão com Lulu e Irina, a campainha tocou de repente e houve batidas urgentes na porta da frente. Curioso sobre o que estava acontecendo, inclinei a cabeça. Lulu, a quem eu estava alimentando com os olhos fechados, arregalou abruptamente os olhos e engasgou. Posso sentir intenções assassinas. Simultaneamente, Irina começou a exalar a atmosfera e a expressão de alguém se preparando para a batalha, em vez de seu jeito desajeitado de sempre. O que está acontecendo? Vendo a reação deles, peguei nervosamente minha bengala que havia colocado ao lado da minha cadeira e ativei silenciosamente seu recurso de vigilância. Imediatamente, consegui entender a situação. Os cavaleiros imperiais, os paladinos e os investigadores. Suas intenções são claras. A entrada da mansão estava repleta de 2 cavaleiros representando o Império e os investigadores. Eles estavam em uma formação séria, prontos para atacar assim que a porta se abrisse. O que devo fazer?
Como não houve resposta às repetidas batidas, a intensidade aumentou, fazendo com que eu prendesse a cabeça em pensamentos e murmurasse. Eu não estava preparado. A ordem de busca foi emitida antes do esperado, então ainda não terminei de transformar a mansão em um espaço sinistro. Eu tinha planejado inicialmente disfarçar as súcubos do exército demoníaco como escravas sexuais e trancá-las no porão. Se esse plano tivesse dado certo, eu teria ganhado uma montanha de pontos. Se eles vasculharem a mansão agora, não encontrarão nem um grão de poeira. Espere, pensando bem, eles podem encontrar alguma coisa. Enquanto ponderava sobre isso, lembrei-me de que havia escondido documentos incriminatórios e ferramentas de magia negra por toda a mansão, no caso de uma busca inesperada. Isso me fez sentir um pouco aliviado. Claro, era apenas um backup, então pode estar faltando um pouco, mas eu acreditei que era o suficiente, já que a intenção principal deles era me rotular como um criminoso. Lord Frey, solicitamos sua cooperação. Esta é uma ordem imperial. Quando abri calmamente a porta da frente, os cavaleiros imperiais e os vice-comandantes dos paladinos entraram na mansão com expressões ferozes. Os cavaleiros imperiais cuidarão do porão e interrogaremos a equipe. Os investigadores farão uma busca na mansão. Com isso, a equipe de investigadores invadiu rapidamente a mansão. Enquanto eu estava ali, um tanto atordoado, troquei um aceno sutil com Lulu, seu olho mágico escondido atrás dela, e então voltei minha atenção para os vice-comandantes bloqueando meu caminho. Desculpe. Não posso simplesmente deixar isso passar. Então, o investigador-chefe ao lado deles disse isso alegremente ao passar por mim. Pensando nisso agora, aquele cara sempre foi assim. Eu precisava jogá-lo na prisão algum dia. Com licença. Por favor, coopere. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, os subcomandantes que olhavam para mim agarraram meus braços. Por que os comandantes não estão aqui e por que você está aqui? Temos uma missão ultra-secreta. Não podemos divulgar mais do que isso. Eu esperava que os comandantes, que generosamente subornei, viessem, mas, infelizmente, parece que os vice-comandantes estavam encarregados desta busca. A propósito, vocês, senhoras, são muito bonitas. Quantos anos você tem? Na ordem dos cavaleiros de gênero misto do Império, os homens tornam-se comandantes e as mulheres tornam-se vice-comandantes por tradição. Claro, isso poderia mudar se alguém tão habilidoso como Isolde aparecesse. O fato de os vice-comandantes serem mulheres significava que eu poderia flertar com elas. Dado que o investigador-chefe mencionou anteriormente, suspeitei que tentar suborná-los poderia ser inútil, especialmente considerando o envolvimento da família imperial e da igreja. Então, pensei que seria melhor tentar ganhar alguns pontos e ceder ao seu alcance. Naquela época, eu deveria ter prestado mais atenção às suas expressões. Os cavaleiros imperiais sempre foram os cães da família imperial, enquanto os paladinos recentemente se transformaram em uma espécie de força pessoal do Papa, então eu não esperava que eles me tratassem gentilmente. No entanto, foi bastante desagradável ver os investigadores, que eu vinha subornando generosamente há algum tempo, deixarem de agir como se fossem meus soldados pessoais e passarem a investigar seriamente minha mansão. Mesmo assim, houve alguns momentos divertidos. No porão só tem queijo e vinho? Ele já os tirou. Os cavaleiros imperiais, pensando erroneamente que a complexa magia antiga que protegia o armamento do herói ocultava mecanismos para ocultar atividades ilícitas, passaram um dia inteiro vasculhando o porão, emergindo cobertos de poeira. GRRR. É estranho. Não há nenhum vestígio de manipulação mental. Ai! Lulu, que havia feito um juramento de morte para mim alguns dias antes e desde então se tornou obsessivamente leal, mordeu o investigador paladino que a confundiu com uma escrava sexual controlada pela mente. Você é o escravo sexual de Frey? Sim. E você está dizendo que isso é claramente sua vontade? Não é forçado? Sim, encontro felicidade em servir Mestre Frey. Ah! O que fazemos? Alice, que possuía a maldição da subordinação oculta, passou despercebida pelos investigadores.
Em um movimento atípico, ela começou a proferir palavras obscenas com uma expressão um tanto embaraçada, o que atraiu olhares estranhos dos investigadores. Com licença, Já que você não vai denunciar, pode me dar? Eu realmente queria isso. Suspirar. O investigador-chefe, encarregado de encontrar alguma corrupção, sussurrou baixinho para mim depois de descobrir um pedaço de magia negra que estava convenientemente escondido. Não consegui distinguir se estava sob investigação ou se havia tropeçado em uma peça de comédia. No entanto, tal diversão não durou muito. Os investigadores continuaram a busca, entrando no quarto antes ocupado por meus pais. Eles manuseavam seus retratos de maneira descuidada e vasculhavam seus pertences pessoais, perturbando os móveis meticulosamente arrumados que eram cuidados pelos dedicados criados da mansão, com quem eu tinha um vínculo estreito desde a juventude. Ver tudo isso me fez sentir um peso no peito. Eu me perguntei se estava começando oficialmente agora. O sinalizador foi disparado, marcando o momento em que todo o Império, e na verdade o mundo, se voltou contra mim, exceto as 5 heroínas principais, Lulu e Isolde. Já fazia muito tempo que não me sentia tão sufocado e frustrado. Minha ansiedade crônica havia retornado e eu estava lutando para manter a compostura. Por favor, siga-nos. Não vai demorar muito. Foi precisamente neste momento que ocorreu aquele incidente. O que está acontecendo? Para onde você está me levando? Os subcomandantes, que estavam parados como estátuas segurando meus braços na sala de estar, de repente começaram a se mover em uníssono. Por quê? Eu despertei seu interesse? Ou você pretende me trancar em algum lugar? Eu estava flertando e provocando-os consistentemente, então senti que essa poderia ser a consequência e segui obedientemente. Eca! Até as 2 cavaleiras me sentarem no meu quarto, eu estava preparado para levar uma surra. Uau! Mas então, de repente, eles tiraram uma venda e uma corda de seus pertences? O que está acontecendo? Eu olhei para eles confuso. Num piscar de olhos, uma venda foi colocada sobre meus olhos e cordas foram amarradas em volta do meu corpo. Em questão de momentos, encontrei-me firmemente preso à cadeira. Nós realmente temos que ir tão longe? É uma ordem. Nós não temos escolha. Estamos sendo promovidos por isso, certo? Eles não vão retirar isso mais tarde, certo? Gole. Eu então os ouvi sussurrando. O que está acontecendo? O que você está planejando? Eles estão tentando me torturar? É claro que eu poderia facilmente me libertar dessas restrições, então decidi seguir em frente, fingindo imobilidade enquanto mantinha um olhar atento à situação. Fique quieto, Frei. Pense nisso como pisar na merda. Olhando para isso pode ser uma oportunidade? Quando a situação tomou um rumo inesperado, fiquei ali sentado, esperando em silêncio por uma chance de virar o jogo e negociar com a Ordem dos Cavaleiros. Uau! Então, eles começaram a me despir. Fiquei momentaneamente atordoado com suas ações. Svi. Não resista. A cavaleira, brandindo uma faca perto da minha garganta, emitiu um comando assustador e eu fiquei tenso em resposta. Farfalhar. O que é isso? Parece que tem alguém lá fora. Precisamos verificar. De repente, ouvindo um barulho vindo de algum lugar, os cavaleiros saíram da sala. Parei de ficar tenso e comecei a ouvir atentamente. Então, seguiu-se um longo silêncio. O que está acontecendo? Era um dia excepcionalmente frio e, enquanto tremia, pensei se deveria tentar me libertar. Kreyak. Alguém entrou na sala. Baque. Logo depois, uma pessoa não identificada se aproximou e como não senti nenhuma ameaça imediata, relaxei e observei a situação em silêncio. Baque. Momentos depois, a pessoa ficou bem na minha frente. Tocar. A pessoa agarrou meu ombro. E então, de repente, eles começaram a tremer e soltaram um gemido. Em primeiro lugar, é uma mulher. A julgar pelo som do gemido, era definitivamente uma mulher.
Será que o vice-comandante que me ameaçava anteriormente voltou? Farfalhar, farfalhar. Enquanto eu pensava nisso, ela lentamente pressionou seu corpo contra o meu lado. Deslizar. Logo depois, ela começou a desamarrar as cordas que me prendiam com as mãos trêmulas. O que? Eu não pude deixar de murmurar com um sorriso irônico. Lulu, é você? A única que pressionaria seu corpo contra o meu e me resgataria ao mesmo tempo seria Lulu. Lamber. Depois de um momento, ela lambeu meu rosto com cautela, confirmando minhas suspeitas. É a Lulu. Como esperado, certamente era Lulu. Lulu, é delicado. Pare de lamber. Frei disse com um sorriso brincalhão. Ela olhou para o sorriso de Frei. Ah! Isolé correu rapidamente para a casa de Frei, mais rápido que um raio, após obter informações sobre a família imperial e a operação da igreja contra Frei. Isso foi possível devido ao seu status como comandante do Partido dos Heróis. O que eu fiz? Ela inadvertidamente lambeu o rosto de Frei quando ele a chamou de Lulu. Você usou seu olho mágico? Você não se machucou, certo? Engolindo em seco, ela olhou silenciosamente para Frei, que ainda estava amarrado à cadeira e sorrindo abertamente. Gole. Logo, seu olhar começou a oscilar imensamente. O que é isso? Lambe-lambe. Hehe, eu não disse para você parar? Eu ri enquanto Lulu continuava a lamber meu rosto, tentando impedi-la. Ah! Ignorando meu pedido, ela retirou a língua do meu rosto apenas para morder suavemente minha orelha. Mordiscar, mordiscar. Ela mastigou levemente. Ai, ai. Normalmente, ela conhecia a pressão perfeita para suas mordidelas, já que muitas vezes se entregava a isso, mas por alguma razão, ela parecia desajeitada hoje. Lulu. Isso meio que dói? Sua mão estava apoiada em meu ombro quando eu gentilmente a lembrei e ela parou de usar os dentes, optando pela língua. Você é especialmente persistente hoje? Ele. Graças a isso, falei com um tom um pouco preocupado enquanto ela lentamente soltava meu ouvido. Uau, uau. Ha. Lulu emitiu um gemido suave como o de um cachorrinho. Consequentemente, minha decisão de repreendê-la derreteu e respondi com um murmúrio gentil. Há dias você vem fazendo esses sons de cachorrinho. Você se tornou um cachorro de verdade? Uau! Ha. Na verdade, nos últimos dias, sempre que Lulu me via, ela se aconchegava, com um sorriso travesso e emitia sons de cachorrinho. Esse comportamento era adorável, então eu simplesmente a deixei em paz. Mas considerando o incidente de hoje com os Cavaleiros Imperiais e o uso excessivo do óleo mágico, parecia que ela havia se tornado excessivamente leal a mim desde então. Bem, eu não podia negar o conforto de ter um aliado sem nenhum inconveniente. Mesmo assim, havia uma parte que me preocupava. Se ela se tornar muito leal e se Lulu se machucar? Essa ideia fez meu coração disparar abruptamente. Ah! Uau! Respirei pesadamente. Lulu, possivelmente assustada, começou a acariciar meu rosto. Aya, está tudo bem, Lulu. Eu me senti um pouco desconfortável por um momento. Embora eu tenha tranquilizado Lulu, um aperto forte pareceu apertar meu coração. Eca! Mordendo meu lábio, abaixei minha cabeça profundamente pensativa. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Coisas que pareciam distantes e improváveis estavam se tornando realidade. Ainda hoje, a família imperial e a igreja invadiram a mansão, colocando-me neste estado atual. Além disso, Lulu e Irina, e até Alice e Ariane, foram interrogadas pelos investigadores. Não havia necessidade de mencionar Serena, mas era apenas uma questão de tempo até que a associação de Cania, clã Neferloche comigo viesse à tona. E se isso acontecer, todos eles se tornariam alvos do Rei Demônio. Eca! Não foi à toa que quanto maior o número de penalidades, menores as chances de sucesso. Se alguma das heroínas principais morresse, o jogo terminaria instantaneamente. E se alguma das sub-heroínas sofresse o mesmo destino?
Além disso, Ferloche mencionou claramente um limite. Mesmo o último recurso, tentar novamente, parecia ser uma opção na qual não podíamos confiar. Acalme-se, apenas relaxe. À medida que crescia o número de pessoas a proteger, aumentava também o imenso peso da responsabilidade e da pressão. Justamente quando eu estava prestes a ficar sobrecarregado, lembrei-me do bilhete marcado com DLC que Serena me deu de presente. Comecei a respirar fundo. SHHH. Ao mesmo tempo, uma sensação de calma tomou conta de mim. Claro, graças à minha alta força mental, meu estado mental foi automaticamente restaurado. No entanto, por algum motivo, apesar de me sentir melhor, meu coração continuou a bater desconfortavelmente. Lamber. Enquanto eu pensava profundamente com uma expressão complicada, Lulu lambeu meu rosto. Sentindo uma sensação inesperada de estabilidade e conforto com sua ação, diferente do normal, simplesmente fechei os olhos e permiti que ela continuasse. Ei! Depois do que pareceu um longo tempo, deixei meus sentimentos pesados de lado e sussurrei baixinho para ela, que estava lambendo meu rosto cuidadosamente. Obrigado por me salvar. E eu acreditava que era crucial enfatizar isso para evitar que ela se arriscasse descuidadamente no futuro. Eu te amo. Percebi o quão profundo meu afeto por ela havia crescido. Então, não se machuque. Não age impulsivamente. De agora em diante, siga meus comandos. Pensei em como seria devastador se ela ou qualquer outra pessoa se machucasse por minha causa. Por favor. Eu sussurrei com sinceridade. Com isso, ela de repente parou de lamber. O silêncio envolveu a sala. Um gemido, carregado de emoção, ecoou na sala um momento depois. Lulu. Aia. Ao ver Frei com uma expressão inexplicavelmente ansiosa, Isolé, mesmo sem perceber, começou a lambê-lo na tentativa de confortá-lo. Espere, eu devo esperar. Embora seus olhos estivessem cobertos por uma venda, ela acabará de ouvir sua voz pura e sincera sussurrando palavras de amor bem na sua frente. Ela testemunhou mais uma vez o lado puro de Frei que ela desejava ver. Uma súbita onda de calor irradiou de seu coração e da parte inferior da barriga. Está tão quente. Apesar de saber que não deveria deixar isso óbvio, Isolé se viu exalando ar quente na frente dele. Por quê? Por que diabos? Por que isso acontece toda vez que vejo Frei? Ela mesma não sabia, mas era porque o sistema de afeto reconhecia seus sentimentos por ele. Assim, ultimamente, sempre que ela treinava ou sentia o desejo de proteger Frei, seu coração esquentava, um sinal de seu potencial de despertar. O calor borbulhando na parte inferior de sua barriga sinalizou que sua verdadeira natureza recentemente despertada estava ressurgindo mais uma vez. Gole. Incapaz de se controlar, Isolé começou lentamente a lamber o rosto de Frei. Ela não estava tentando imitar Lulu, que o lambia para mostrar sua submissão e lealdade. Ela foi movida pelo calor intenso e pelo desejo puro, paixão fervorosa, viscosa e pegajosa. Frei, percebendo o súbito desvio da norma, virou lentamente a cabeça. Ei, Lulu! Você pode parar e me desamarrar agora? Não tenho forças para desfazer isso. Lamber. Mas Isolé, aparentemente perdida no seu próprio mundo, não parou. Lulu. Sua língua persistente e pegajosa viajou do rosto de Frei, traçando um caminho até seu pescoço. Aia. Depois de dedicar atenção ao pescoço dele, ela se aventurou mais ao sul, e ainda mais abaixo. Espere. No meio disso, quando Frei tentou falar, Isolé, que o lambia com fervor, voltou a si. O que está acontecendo? Logo depois, uma expressão confusa tomou conta dela e ela fixou o olhar em Frei. Gole. Frei não conseguia se mover agora. Firmemente amarrado em seu quarto trancado, ele foi amarrado com uma corda em uma cadeira, enquanto seus olhos estavam cobertos com uma venda. Além disso, seus colegas estavam sendo interrogados fora da mansão e os animais também estavam sendo inspecionados para verificar se eram criaturas ilegais.
Isso significava que somente ela controlava Frei neste espaço restrito. As ilusões surreais que antes aconteciam em sua mente toda vez que ela se reclinava na cama para reprimir sua excitação crescente, agora se desenrolavam diante de seus olhos. Lulu. Por que você está assim hoje? Além do mais, ele a estava confundindo com o Lulu. Ela deveria ser chamada de amante que ele amava? Ou um escravo? Ou talvez um animal de estimação? De qualquer forma, ela era alguém por quem ele se importava profundamente. Pegada. Sentindo arrepios por todo o corpo por causa disso, Isolde começou a racionalizar para si mesma mais uma vez. Eu o salvei, certo? Salvei Frei, que estava em perigo. Então, tecnicamente, deveria ser eu quem ouvia palavras de amor. Assim como ela disse, ela fugiu para a mansão com os olhos arregalados de choque no momento em que soube que os vice-comandantes enviados para investigar estavam tentando fabricar evidências de que Frei os estuprou. Na verdade, ela foi capaz de impedir um pouco antes de acontecer. Agora, os dois subcomandantes estavam inconscientes dentro da sala, derrubados pelo golpe de Isolde. Bem, não tem jeito. Eu tenho que fazer de Frei minha família. Além disso, o que Isolde viu não foi apenas o plano de violação. As várias estratégias planejadas para Frei, caso seu plano falhasse, eram horríveis demais para sequer serem mencionadas. Olhando para isso, estou salvando a vida de Frei. Então, ele deveria estar agradecido. Como resultado, Isolde racionalizou quase completamente suas ações dentro de sua cabeça. Com licença. Você pode me desamarrar agora? Se você continuar fazendo isso, eu vou ficar bravo? Está começando a parecer sufocante? Frei, com o corpo firmemente amarrado a uma cadeira, a testa brilhando de suor frio, perguntou com uma expressão apreensiva. Não sei. No final, ela parou de pensar. Eu não me importo mais. Tudo o que ela queria agora era pintar o frágil menino diante de seus olhos com sua cor. SSSKK. Então, ela sentou-se no joelho esquerdo de Frei. Beijo. Foi o primeiro beijo dela. Você beijou alguém quando estava treinando como cavaleiro? Apesar das risadas zombeteiras de seus colegas, insinuando que ela viveria toda a sua vida como uma solteirona, ela sempre teve certeza de que nunca se entregaria a um comportamento tão vergonhoso. Sempre que ela pensava sobre isso, seu rosto ficava vermelho de vergonha. No entanto, no fundo, ela nutria uma curiosidade infantil sobre como era beijar. Seu primeiro beijo foi doce. Aia. Intoxicada por sua doçura, ela segurou a mão de Frei sem nem respirar e continuou a explorar sua boca com a língua. Não consigo respirar, hein? Somente quando Frei começou a mostrar sinais de angústia, lutando para respirar, ela se afastou dele. Gole. Isolde rolou a saliva que ele havia deixado na boca e engoliu. Lamber. Pouco depois, ela lambeu a saliva que preenchia a lacuna entre os lábios ofegantes de Frei. Balançar. Logo, ela começou a se esfregar nos joelhos dele. Frei, que momentaneamente ficou com uma expressão atordoada, percebeu a implicação e corou. Isolde, incapaz de controlar a sua excitação, continuou a contorcer-se, o aperto na mão de Frei tornou-se cada vez mais forte, ameaçando cortar-lhe a circulação. SRRRK. Ela enterrou a cabeça em seu peito. E então, o silêncio se seguiu. Ei! Naquela quietude, o único som que ressoava pela sala era a respiração lenta e deliberada de Isolde, como se ela estivesse tentando gravar o cheiro dele em sua memória. Frei parecia visivelmente perturbado com a situação. Lulu, é por causa disso? Ele fez uma pergunta. Por que você não realizou seu desejo quando fez o juramento de morte? Isolde, fingindo ser Lulu e enterrando a cabeça no peito de Frei com uma expressão exausta, estremeceu com suas palavras. Você não precisa se sentir culpado. Foi minha escolha. Juramento de morte. Do que ele está falando?
Quando o termo o juramento de morte foi mencionado novamente, seus olhos estremeceram e seus pensamentos giraram em espiral. Eu não vou morrer. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para não fazê-lo. Ao ouvir as palavras tristes de Frei, Isolde olhou para ele com os olhos arregalados. Estou procurando uma maneira de prolongar minha vida útil. Ainda não encontrei, mas não se preocupe. Definitivamente vou encontrá-lo no final. Era assim que deveria ser. Você não prometeu não mentir para mim? Observando os esforços sinceros de Frei para consolar com um sorriso o que ele acreditava ser Lulu, Isolde se viu num transe confuso. Então, me prometa. Vou tentar não morrer, então você também não deve ser descuidado. Ele falou com uma voz gentil. Depressa e me prometa. Padre, Frei. Ela o abraçou sem perceber. Realmente? Ele realmente tem tempo limitado? Verdadeiramente? Com a nova compostura, ela começou a considerar diversas possibilidades. Então, por que ele mentiu para mim? Por que ele revelou tal coisa à imprensa? 1. Frei, o que diabos? Assim, enquanto ela estava imersa em seus pensamentos e olhando para Frei em seus braços. Quem é você? Quando Frei de repente fez a pergunta com uma voz sombria, ela inclinou a cabeça em confusão. Lulu não tem um peito tão grande. Oh! Sua expressão ficou vazia. Além disso, Lulu tem cabelo curto. Nessa situação, enquanto Frei mexia em seu cabelo e comentava novamente, seu rosto finalmente começou a empalidecer. Isso é suficiente? Vamos entrar. Até os vice-comandantes estão nos fornecendo recursos. A câmera está pronta. Comece a se preparar para a distribuição imediata. Simultaneamente, começaram os sinais dos investigadores externos, seguindo ordens da família imperial e da igreja. 1, 2. Não está funcionando. Os investigadores se prepararam para entrar correndo e, com a corda solta ou não, Frei tentou se levantar da cadeira em uma situação desesperadora. Isolde, submersa em silêncio, fez um julgamento rápido. De qual ordem você é? Eu sou do 456 graus. Eu sou do 455 graus. Novatos. Com uma expressão ameaçadora, Isolde olhou para os vice-comandantes ajoelhados contra a parede com as mãos para cima. O que você fez agora foi um claro ato de manipulação. 1. Podemos conversar separadamente por um momento. Bem. Nós não fizemos isso porque queríamos. Quieto. Posso demiti-lo imediatamente usando minha autoridade. Isso é um abuso de poder. Segundo a explicação dela, a família imperial e a igreja conspiraram para me derrubar. Ou seja, todas as lambidas e carinhos até agora foram dos vice-comandantes. É injusto. Eu desmaiei aqui. Quieto. Não quero causar um conflito de autoridade, então retire-se por hoje. No entanto, certas coisas ainda pareciam erradas. Você não pode fazer isso. Quieto. Primeiro, por que o rosto de Isolde estava vermelho? Mais de 19 eventos desbloqueados. Um total de 3 rotas de eventos com mais de 19 anos foram desbloqueadas para Isolde Arron Bivalkyr. Em segundo lugar, por que o sistema de afeto na janela do sistema, que acabou de ser atualizado há algum tempo, me notificou sobre o desbloqueio do evento? Este evento tem uma designação de baixa prioridade. Terceiro, se o evento de Isolde era de menor prioridade, qual era o evento de maior prioridade neste momento? Missão oculta. Conteúdo da missão. Remova a maldição da subordinação familiar de Serena. Recompensa. E por fim. Evento de Serena com mais de 19 anos desbloqueado, designação de prioridade máxima. O que é isso?